Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o programa semanal Jesus e o Espiritismo, comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço a TV A Caminho da Luz e a TV Mundo Maior pela oportunidade que estão me dando da apresentação deste programa, que há anos fazem parte das duas emissoras. É uma alegria, é uma honra, é uma felicidade estarmos juntos. E hoje vamos dar continuidade com o professor Herculano Pires a respeito de horizontes espirituais. Está no livro Na Era do Espírito, entre os médiuns Chico Xavier e professor Herculano Pires, por espíritos diversos. Mas antes, vamos iniciar com uma prece, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo. Vamos agradecendo pelo nosso encontro de hoje, em que nos propomos por alguns minutos pararmos os nossos afazeres, deixarmos um pouquinho as nossas preocupações de lado e focarmos unicamente no estudo, no aprendizado, no entendimento e na construção de um novo ideal frente aos ensinamentos que o Espiritismo nos ensina. Senhor Jesus, continue nos dando ânimo e coragem para seguirmos a nossa caminhada e que de seu coração magnânimo possa partir os eflúvios que nós tanto precisamos para a continuidade de nossa jornada terrena. Que o nosso estudo, do começo ao fim, possa ter o acompanhamento e a direção dos bons espíritos. Sê conosco, Senhor, hoje e todo sempre. Que assim seja. Então nós vamos dar continuidade do ponto em que paramos na semana passada. Chico Xavier é também, como homem, como vivência, como exemplo, um dos horizontes espirituais que marcam a era do espírito. É um protótipo do homem novo. É o interexistente, como réplica viva ao conceito do existente, criado pelas filosofias da existência, ou seja, pelo existencialismo. Existindo simultaneamente em dois mundos, ele traça com a sua vida a linha divisória entre as fases anteriores da evolução humana e a era do espírito. A nova humanidade terrena começa com Chico Xavier, em terras brasileiras, confirmando a assertiva de que o Brasil é o coração do novo mundo, que alvorece no planeta a nova pátria do Evangelho em espírito e verdade. Interessante essas palavras do professor Herculano, porque ele colocou um título a Chico Xavier interessante, é dizer que Chico Xavier era o homem psi, e depois foi explicar que era aquele homem interexistencial, em que ele trabalhava em duas ou mais dimensões simultaneamente. Eu já contei o caso do casal de Araguari, muito amigos do Chico, Dona Ondina e tio Urbano. Eu tive a oportunidade, por meio do meu pai, de conhecer tio Urbano. Dona Ondina já havia desencarnado e eles tiveram e possuem até hoje uma obra imensa na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. Ela, quando ia a Uberaba, ela mudava as páginas para Chico Xavier enquanto ele psicografava ao público. Eles tinham uma amizade muito grande, eles tinham uma ligação muito grande. E, certa feita, o casal convidou o Chico para estar no aniversário de um dos netos. E o Chico não pôde estar, pelos compromissos, pelas tarefas, pela agenda já assumida. Não tinha como estar presente, era impossível. Mas o Chico pegou o dia que seria, o horário que seria e perguntou qual o endereço. E quando eles foram no final da festinha bater uma foto de família, o Chico estava lá presente, materializado. E essa foto eu tive a oportunidade de eu ver. Ninguém me contou, eu vi o Chico materializado naquela foto. Que homem é este
que se preocupava em ir no prostíbulo, aos arredores de Pedro Leopoldo, ouvir e levar consolo às nossas companheirinhas que vendiam o corpo? Que homem é este que chegava na cadeia, nas penitenciárias, diante das pessoas que cometeram os crimes mais bárbaros? Sentava, ouvia, conversava, abraçava e ia embora. Que homem é este que ia no Carandiru, a maior cadeia que nós já chegamos a ter, o maior presídio que nós já chegamos a ter aqui no Brasil, na altura, hoje já não saberia dizer se tem algum até maior do que foi o Carandiru naquela altura, e ele ia de ala em ala, anualmente. Que homem é este que ia nos leprosários quando ainda havia os leprosários? Em Goiás, no estado de São Paulo, em Minas. Sempre com uma palavra, sempre com um abraço, sempre próximo dos sofredores. Quantas vezes chegava no final da tarefa da distribuição de comida, já não tinha mais o que distribuir. Havia ido tudo pão, havia ido tudo leite, havia ido tudo os mantimentos. E chegava para o Chico e falava: Chico, eu tenho uma filha pequena em casa, eu tenho isso. O Chico punha as mãos no bolso, também não tinha. Davam um abraço, choravam juntas, faziam uma prece. E o Chico falava: ó, vamos na próxima semana deixar alguma coisa separada. Ou pegava o endereço da pessoa e passado um tempo o alimento chegava para a pessoa. Quem conheceu os áureos tempos de Uberaba vai se lembrar da tia Cida, uma extraordinária trabalhadora espírita, fundadora de um hospital, do Hospital do Pênfigo, que hoje já não existe mais. E lá ela contava as histórias do auxílio do Chico e do apoio emocional do Chico para que ela se mantivesse firme na tarefa que ela esposou para a atual existência. É deste homem que nós estamos simplesmente falando, que foi atacado de todos os lados, foi duramente atacado pelos espíritas, foi duramente atacado pelos que pensavam sob a tutela de Allan Kardec e que não aceitavam as obras de André Luiz, não aceitavam o estilo de Emmanuel, alguns por ciúmes do trabalho deste grande homem. Muitos que atacavam o Chico eram por ciúmes, não tinham nada contra o Chico, mas tinham ciúmes da mediunidade do Chico. Médium de cura, médium de efeitos físicos, médium de efeitos inteligentes ou intelectuais. E ali, sempre fiel a Jesus, sempre fiel a Kardec. Um dia, já era madrugada, o dia já estava quase raiando. Estava um grupo conversando com o Chico e o Chico, muito sério, disse assim: olha, eu já disse para Emmanuel que eu não trabalho para ele. Eu já disse para André Luiz que eu não trabalho para ele. Eu já disse para Dr. Bezerra que eu não trabalho para ele. Eu trabalho para nosso Senhor Jesus Cristo. Onde Ele me manda, eu vou com amor. Olha a fidelidade ao Cristo. Enquanto Jesus diz assim: eu e o Pai fomos um só, Chico Xavier tentou ser um só com Jesus, seguindo tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus deixou, tudo que Jesus vivenciou. O Chico, em proporção menor, procurou seguir à risca, procurou fazer o seu papel e conseguiu com êxito. Há 21 anos Chico Xavier retornou para o mundo espiritual. Há 21 anos nós não temos uma liderança moral como foi a de Chico Xavier. Nós temos muitos bons escritores, muitos bons oradores, muitas boas referências e até
bons representantes, lideranças no campo intelectual. Mas o Chico, com aquela liderança moral que ele foi a vida toda, esse, infelizmente, hoje nós estamos órfãos. As pessoas chegavam, ele sempre tinha aquela palavra, aquele ânimo. Hoje nós vemos um movimento cansado, não há renovação. Chega nas casas espíritas, em vez de ter aquela alegria, aquela depressão. Eu fico imaginando, não é? Chico Xavier na pandemia. Temos o exemplo de Eurípides na pandemia, que trabalhou ali junto das pessoas que estavam com a gripe espanhola, contraiu a gripe espanhola e desencarnou por ela, mas até o último dia deu testemunho. Se Chico Xavier estivesse conosco na pandemia, onde ele estaria? Na periferia, no centro espírita, atendendo as pessoas, seguindo tudo o que é pedido, isolamento, máscara, álcool em gel, distanciamento de não sei de quantos metros de uma pessoa para outra. Ele seguiria tudo isso, porque o Chico ele sempre foi a favor das normas. Ele sempre foi a favor do que lhe era proposto. Nunca inventou nada, nunca criou nada, seguiu sempre o que lhe foi proposto. E é este homem que eu não me canso de falar. E é deste homem que eu não me cansarei de falar. Porque de mim, para mim eu não tenho nada. Eu não represento nada, eu não sou nada. Mas Jesus, com o seu exemplo imenso, Chico Xavier seguindo os seus passos, esse sim, tem muito o que nós falarmos a respeito deles. Eles sim, fizeram e deixaram luminosos exemplos de bondade e de amor, que até hoje toca os nossos corações. Até hoje nos chama, olha, vamos seguir. O caminho continua sendo este. A pegada continua sendo esta. Tudo que foge daqui é perda de tempo. Tudo que foge da simplicidade, da humildade, dos pés no chão, é ilusão. E Chico vivenciou muito bem isso. Tinha de tudo, mas mostrava a pequenez. Tinha famosos, políticos, músicos, mas esteve ali, sempre ao lado do povo. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e nós vamos continuando para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Continua Professor Herculano. Este volume, como o anterior, Chico Xavier pede licença, é formado com o material da sessão dominical do Médium, publicada pelo Diário de São Paulo. Como editor dessa sessão, conseguimos estruturá-la melhor durante o período correspondente ao material aqui reunido, que vai de 28 de maio de 1972 a 24 de dezembro de 1972. Então, o material que compõe esta obra é o material que aos domingos saía no Jornal Diário de São Paulo, um jornal de grande circulação que havia naquela época. E esta coluna que o Chico escrevia era dirigido pelo professor Herculano Pires. Então o Chico mandava as matérias para o professor Herculano e ele publicava semanalmente no jornal. E aqui tem matérias que foram de maio até dezembro de 1972. Nesta altura, o Chico estava com 62 anos de idade, já havia ido no Pinga Fogo, o seu nome já estava afamado pelo trabalho social e mediúnico que ele já realizava há muitas décadas naquela altura. Aqui nós vamos ver artigos, matérias de Emmanuel nos mais variados assuntos.
Aqui ele vai falar de vários assuntos, várias temáticas, alguns puxando mais para o campo religioso, alguns puxando mais para o campo filosófico, para o campo científico, para o campo do nosso cotidiano. E o professor Herculano publicava semanalmente essas matérias que estavam sob a sua direção. Então ele mostra para nós que esse volume. Este livro, ele é um desdobramento de um outro. Chico Xavier pede licença. Eu comecei pelo livro Na Era do Espírito, e vou ser muito franco, porque era o livro que eu tinha 2 exemplares e poderia começar a gravação. O outro eu ainda teria que pedir, viria pelo correio. 2 por quê? Porque eu fico com um e o Paulo, que está filmando, fica com outro, porque às vezes na leitura eu erro. E se eu erro aqui e não tem uma outra pessoa observando, aí quando vai para a edição eu tenho que voltar e pode dar uma outra entonação da voz, uma outra, pode dar uma pequena diferença. Então nós sempre acompanhamos com 2 livros, 2 ou 3, quando meu pai está gravando, eu fico com um, ele fica com outro e o Paulo fica com outro. Então eu comecei por isso por conta disso, sob a orientação da espiritualidade. Eles falaram, olha, vamos começar os livros do Chico com o Herculano, porque ali tem, daí eu falei, ó, eu tenho Na Era do Espírito, que não é o primeiro da série. Ele falou, não tem problema, não é um livro sequencial, igual às obras de André Luiz. Se você vai começar pelo livro Chico Xavier Pede Licença ou Na Era do Espírito, não vai alterar, porque são matérias dos mais variados temas. Mas que eu já deixo aqui o compromisso, assim que terminarmos esta obra, nós vamos para Chico Xavier Pede Licença, que é um livro que continua na mesma entoada deste que estamos estudando. Segue o professor Herculano. Graças a isso, o texto se apresenta melhor organizado. Cada mensagem psicográfica é antecedida pelas explicações do médium sobre a reunião em que ela foi obtida e os motivos que o determinaram. Segue-se o nosso comentário assinado com o pseudônimo de Irmão Saulo, que há mais de 20 anos usamos para a crônica espírita do conhecido matutino paulistano. Vejamos bem, aqui o professor Herculano Pires está dizendo que Irmão Saulo, que é o nome que ele vai utilizar, é o nome dele, é um pseudônimo dele. Da mesma forma que Humberto de Campos, quando encarnado, escrevia com o pseudônimo de Conselheiro XX, e depois pelo Chico passou a escrever Irmão X, o nosso irmão Herculano Pires também tinha um pseudônimo, Irmão Saulo. Mas sabemos que Herculano, além da mente privilegiada, também foi um grande médium sensitivo, em que a espiritualidade utilizava sua grande inteligência e por meio de suas mãos, de suas anotações, ele nos deixou livros magníficos, livros extraordinários que nós não podemos deixar cair no anonimato. Precisamos ler mais o Herculano. Ele foi um espírita muito sério que nos deixou um trabalho imenso. Então, o que ele diz aqui? Que esta obra, ela se divide em mensagens de Emmanuel e em comentários dele, assinando como Irmão Saulo, mas que Chico Xavier enviava junto com a mensagem o dia que ela foi escrita. Olha, professor Herculano, essa mensagem foi recebida na reunião do dia 5 de maio de 1972, na Comunhão Espírita Cristã. E naquela altura o evangelho girava em torno do capítulo tal, do item tal, do item tal. E Emmanuel aproveitou a oportunidade e deixou essa linda mensagem. Então, além dele mandar a mensagem propriamente dita, Emmanuel ou Chico Xavier também mandavam os bastidores daquela reunião. Também mandavam a sinopse. Olha, hoje, dia tal. Como, por exemplo, vou pegar aqui apenas para nós termos uma ideia, o Paulo nem vai colocar o escrito, vai aparecer eu mesmo lendo. Olha o que nos diz o Chico. No mesmo livro, capítulo 6,
Os antecedentes da mensagem, ora estudada, são relatados pelo médium Chico Xavier, em carta que nos enviou. Vejamo-los. Aí diz agora o Chico, aqui foi um introide do Herculano, aí diz o Chico: visitava-nos amigos diversos que solicitavam francamente alguma opinião do mundo espiritual sobre as tarefas a que vêm sendo convocados na seara espírita. E perguntas como estas foram repetidas por vários deles. Então, um grupo de pessoas foram até o Chico e fizeram perguntas a respeito do mundo espiritual. Olha as perguntas que eles faziam. Sei que não presto. Como vou trabalhar na causa do bem? Quem sou eu para poder ajudar se conheço os meus defeitos? Que fazer para as imperfeições que carrego se não for servir a mediunidade? E aí continua o Chico: nesse ambiente falávamos da grandeza espiritual da nossa doutrina de amor e luz, que nos concede a todos o trabalho e bênção. Quando a reunião começou, aberta ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, Chico Xavier fazia questão que o Evangelho fosse aberto ao acaso, porque ele dizia que Emmanuel auscultava a necessidade das pessoas que ali estavam e pegava o tema que mais era propício para o bem de todos e intuía a pessoa a abrir o Evangelho ao acaso. A lição que caiu foi o capítulo 20, item 2, que se refere aos trabalhadores da última hora. Ao término da reunião, o nosso Emmanuel escreveu a página que lhe envio. Então nós percebemos que ele mandava uma sinopse, um breve resumo de como havia sido a reunião. Então, nesse caso específico, o capítulo 6, diz o Chico: olha, um grupo veio de fora. Pessoas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de outros estados, e falava a respeito do mundo espiritual. E lá eles falavam: olha, eu me conheço. Eu vou servir para quê do outro lado? Eu vou fazer o quê do outro lado? Eu vou representar o quê do outro lado? E aí o Chico mostrava a grandeza da doutrina, o Chico mostrava que a mensagem espírita tinha muito para nos acrescentar. Isso foi antes da reunião. Quando começou a reunião, o Chico pegou o Evangelho, ou ele, ou pediu para alguém ali abrir o Evangelho. Que capítulo que caiu? Capítulo 20, item 2. Capítulo: Os Trabalhadores da Última Hora. Aí o Chico preparou a mesa, os companheiros comentavam até 5 minutos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e no final vem Emmanuel e deixa uma mensagem alusiva a respeito dos trabalhadores da última hora, correspondendo com os diálogos que antecederam aquela reunião. Já pensou que maravilha essas reuniões com o nosso querido Chico? Que beleza espiritual nós vermos ali na assistência Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra. O tema não termina por aqui, ainda teremos mais um programa a respeito do Herculano para depois iniciarmos o capítulo 1. Mas antes, nós vamos caminhando para o nosso término com a prece. Se eu pudesse, eu ficava mais tempo. Falar do Chico é inesgotável. Vamos parando por aqui para nós fazermos aqui o nosso agradecimento, elevando a Deus, o nosso Pai, o nosso preito de gratidão pelo dia que estamos tendo e pelo estudo que tivemos. Vamos colocando a imagem de Jesus na telinha, vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento, vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, por nos conceder mais um dia, por permitir o estudo, que tanto nos clareia, nos ensina, abre os nossos horizontes. Agradecemos a exemplos como o de Chico Xavier, que ao longo de uma existência toda viveu o postulado cristão, viveu a lei de justiça, de amor, de caridade, sendo para nós outros espíritos imperfeitos e frágeis, a flama, a luz e o exemplo. Que a mensagem de Jesus possa penetrar em nossos corações e de nós reverberar em forma de exemplos.
Senhor Jesus, que a tua doce e suave paz possa chegar a todos os corações que necessitam, nos hospitais, nos lares de idosos, nas cadeias, aos moradores de rua, aqueles que te conhecem e não seguem os teus exemplos, enfim, Mestre, onde precisarem, que a tua luz e que a tua chama do amor possa chegar, amparar e iluminar o ambiente. Mestre de amor e bondade, que seja feita a tua vontade, hoje e para todo o sempre. Que assim seja, Senhor. Nós vamos caminhando para o término de mais um programa, Jesus e o Espiritismo. Eu agradeço muito a TV A Caminho da Luz, a TV Mundo Maior, a vocês que me acompanham, ao plano espiritual, pelo apoio incondicional. A nossa playlist do estudo do livro Na Era do Espírito já está disponível no canal da TV A Caminho da Luz. Todos que quiserem acompanhar, está à sua disposição. Uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.